Você sabe utilizar o porquê de forma correta? Vamos pensar. Na nossa língua nós temos 4 formas de escrever o porquê. Nessa videoaula nós vamos entender como utilizar cada um deles. Oi pessoal, meu nome é Fernando, eu sou professor de língua portuguesa da Escola Educativa. Como a gente estava falando sobre os porquês, vamos observar como eles são escritos, como eles aparecem. Porquê separado, sem acento, porquê junto, sem acento, porquê separado e com acento, e o porquê junto, com acento. Se a gente fosse pensar naquelas regras comuns que a gente acaba ouvindo e aprendendo na escola, seria assim a diferença. Porque quando eu faço uma pergunta, eu uso separado e sem acento. Se eu vou responder, que é aquele que a gente sempre aprende desde criança, tem que ter uma resposta, porquê, junto, sem acento. O porquê separado e com acento, a gente sempre usa numa sentença ao final dela. E o porquê junto e com acento, ele sempre tem um determinante na frente. Pode ser um o, um artigo, um pronome, um numeral ou um adjetivo. Mas será que só essas regras assim, gerais, fazem com que a gente entenda? A gente vai precisar perceber um pouquinho com a ajuda da gramática. Quando a gente vai estudar a gramática, é interessante a gente ressaltar qual parte da gramática a gente precisa. Aqui a gente faz uma análise morfológica. O que é análise morfológica? É a análise das classes gramaticais. Por quê? Os porquês são escritos de forma diferente porque eles pertencem a classes gramaticais diferentes. Vamos observar. Quando ele for ser escrito junto, ele sempre vai ser uma conjunção. Vocês lembram o que é uma conjunção? É uma palavrinha que ela vai linkar uma frase a outra. Ela pode ter 2 razões aqui, ó. Uma razão causal ou explicativa. Para a gente poder perceber, será que eu estou usando uma conjunção? Eu coloquei ali uma dica de você substituir pelo pois. Se você conseguir substituir pelo pois, que também é uma conjunção, e fizer sentido, ele vai ser sempre junto e sem acento. Beleza? Então, junto, sem acento, conjunção. Ok? Quando ele for junto e com acento, ele vai ser substantivo. Então, ele é o nosso famoso substantivo, aquilo que dá nome às coisas. Então, para a gente poder perceber se a gente está usando o substantivo, é interessante a gente trocar por um substantivo. Aqui eu coloquei alguns. Motivo, a razão, né? Se você conseguir trocar por um substantivo e fizer sentido naquela sentença, ele sempre vai ser junto e acentuado. Beleza? Lembrando que também o substantivo ele vem acompanhado de determinantes. Então, ele vai ter um artigo na frente, ou um numeral, ou um pronome, ou um adjetivo. Ok? Então, vamos para a parte dos separados, os porquês separados. Primeiro, sem acento. Se ele pertencer à classe gramatical advérbio, principalmente os advérbios interrogativos, quando eu conseguir trocar por um advérbio, lembrando, o que é um advérbio? O advérbio é aquela classe gramatical que vai modificar ou o adjetivo, ou o verbo, ou o próprio advérbio. Ele vai dar uma mudança ali. Então é legal você tentar trocar por qual motivo. Você viu a sentença, tem o porquê, será que funciona por qual motivo? Se funcionar, ele será separado e sem acento. Beleza? Também, se ele for pronome, ele será separado e sem acento. Então, olha só, não é só em perguntas que eu uso ele separado. Ele pode aparecer no começo, numa pergunta, ou ele também pode aparecer no meio da sentença. Então, o que é um pronome relativo? Vamos lembrar? O pronome ele tem função de substituir o nome. O pronome relativo, ele sempre vai relacionar 2 ações a um verbo. Então, tem que prestar atenção nisso. O pronome que dá para substituir pelo porquê é o pronome o qual, a qual. Então, se você conseguir trocar naquela sentença pelo pronome o qual, a qual, mas para fazer sentido eu gosto de usar o pelo qual ou pela qual para encaixar na sentença. Se der certo, ele será um pronome relativo, separado, sem acento e normalmente no meio da sentença. Beleza? Para terminar, é aquele mais fácil, o pronome interrogativo, que ele é comumente no começo da sentença. Então, ele sempre vai ser separado e sem acento, quando ele for pronome interrogativo. Aí a gente pode lembrar, os pronomes interrogativos a gente usa para fazer perguntas. O que, qual, onde, como.
E aí eu posso substituir por qual. Se você conseguir trocar por qual e fizer sentido, separado e sem acento. O nosso último detalhe aqui do separado, para ser acentuado, é o que. Normalmente na nossa língua, nas nossas sentenças, o que ele sempre aparece no final como tônico, então ele precisa ser acentuado. E isso não é só usando o porquê. Se eu usar, por exemplo, você veio na escola de quê? De que, esse que terá acento. Então, é comum, quando eu vier com um porquê no final da sentença, eu utilizar ele separado e acentuado. Beleza? Então, para ver se a gente entendeu direitinho essas regras, a gente vai fazer uns exercícios. Para fazer esses exercícios aqui com vocês, eu usei como fonte esse livro aqui, Gramática Mínima, do professor Antônio Soares de Abreu. Ele é muito bom, então eu indico esse livro para quem quer estudar gramática de uma forma não muito técnica. É uma leitura legal, você consegue acompanhar o raciocínio e você aprende de forma que você olha pelos contextos. Então é muito importante, quando a gente for analisar alguma palavra, sempre observar o contexto. Então vamos lá. Vamos observar aqui, porque é importante sempre a palavra no seu contexto. Então olha só, não saí porque choveu. Por que choveu? Não é uma causa de sair? Então ele poderia ser substituído pelo pois. Então se pode ser substituído pelo pois, é uma conjunção, então é porque junto, sem acento. Não saí porque choveu. Vamos observar essa outra. Fuja porque a casa vai explodir. Se você observar, é uma explicação da primeira ação. Fuja porque a casa vai explodir. Então, se eu estou explicando, também é uma conjunção. Vê se faz sentido com o pois. Fuja, pois a casa vai explodir. Se faz sentido, porque junto, sem acento. Agora vamos para a próxima. Eu não sei o porquê das dúvidas. Observem bem este o. É um determinante, é um artigo. Determinante pode ser artigo, numeral, pronome adjetivo. Então, o porquê. Se eu tenho um determinante, eu transformo o termo em substantivo. Então lembra, para trocar por substantivo para ver se faz sentido, é a razão, eu não sei o motivo, eu não sei a razão das dúvidas. Então faz sentido. Então, porquê junto e com acento. Certo? A criança está na idade dos porquês. Observem bem, mais um determinante. E eu coloquei bem no finalzinho da sentença para vocês observarem da importância do que sendo tônico. A criança está na idade dos porquês. Também é um substantivo. Só que aqui, se eu trocar por motivo, não vai fazer tanto sentido. A criança está na idade dos motivos. Mas eu consigo trocar por um outro substantivo. A criança está na idade das perguntas. Pergunta, nesse caso, é um substantivo. Então faz sentido. Então é porque junto e com acento. Observe bem que é uma das características do substantivo pluralizar com o termo. Então o termo está no plural, o substantivo também vai no plural. Beleza? Observe a próxima. Por que você tocou a campainha? Eu quero meio que entender aqui o motivo, né? Por qual motivo você tocou a campainha? Então, aqui eu tenho um advérbio interrogativo. Por qual motivo? Fez sentido? Então, o porquê vai ser separado e sem acento. Por que você tocou a campainha? Lembrando que, início de sentença, pergunta, porque separado também. Então, dá para fazer esses dois tópicos aí. Essa é a porta, por que você passou agora? Observem bem, essa é a porta, por que você passou agora? Não é uma pergunta. Então, será que é um pronome relativo? Será que o pronome relativo vai fazer sentido? Vocês lembram que eu falei para vocês que o pronome relativo é o qual ou a qual? Então, vamos observar uma coisa para entender se é pronome relativo. Essa é a porta, por que você passou? Eu tenho a informação da porta e eu tenho o verbo passar. Então, eu tenho dois verbos se relacionando a um substantivo. Então, isso também é caso de usar um pronome relativo, tá? Então, o verbo passou, ele exige aquela preposição por. Quem passa, passa por algum lugar. Então, esse por, aqui, ele sempre fica separado.
Essa é a porta porque você passou agora. Se você trocar pela qual, vai fazer sentido, ó. Essa é a porta pela qual você passou agora. Então tem que observar que a própria oração, a própria frase, ela traz algumas informações que nos ajudam a lembrar daquelas dicas de entender as classes gramaticais. Só mais duas. Por que assunto você se interessa mais? Aqui eu estou querendo saber qual assunto a pessoa se interessa mais. Então esse qual é um pronome interrogativo. Então, pronome interrogativo em início de sentença, porque separado e sem acento. Porque assunto você se interessa mais. Beleza? E para terminar, você não vai viajar hoje por quê? Lembra do porquê no final da sentença? Como função de interrogação, eu sempre vou usar um porquê separado e com acento. Então vamos terminar. Por que com acento. Você não vai viajar hoje por quê? Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham acompanhado bem essa aula. Se vocês gostaram, curta esse vídeo, se inscreva no canal e até uma próxima aula.